Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente nessa noite de sábado. Hoje, dia 20 de julho, é o dia em que eu gravo e que lanço a palavra no canal, mas independente do momento que você vier, que ela possa servir de fortalecimento vindo do próprio Deus vivo ao teu coração, para nós corrermos pelo certo, para andarmos em propósito e novidade de vida. Vamos lá? Vamos para mais uma breve palavra? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do versículo 43, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bem, repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam junto no templo, diariamente reuniam-se nos lares para comer e partiam pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Glória a Deus. Gosto de contextualizar, e como Deus tem trazido sempre aí mais irmãos, é bom a gente sempre estar falando e para fixar em nossa mente. Gosto de tratar o livro de Atos como uma ponte, e todos nós somos ponte, todos nós estamos transicionando daqui ao eterno, e logicamente estamos aqui para cumprir propósitos. Temos um propósito de vida que é capaz de nos dar plenitude de vida, e um deles é justamente ser essa ponte, fazer essa transição que é de aperfeiçoamento. A ponte é justamente da palavra da salvação, que é a palavra encarnada, o Senhor Jesus Cristo, por meio dos apóstolos, os profetas e os homens de Deus, os mártires da igreja, que foram a semente da igreja, até nós, que saíram da nação de Israel e se espalhou ao que eles chamam de gentios, que é todos os outros não judeus. E eu gosto dessa palavra porque ela traz alento ao nosso coração e nos mostra a conduta de vida. Por quê? Porque aqui era os primórdios da igreja. Quando alguns aceitaram por meio dos apóstolos, ali a primeira pregação de Pedro, começaram a se reunir como igreja. E o que é igreja, Alisson? Igreja é um organismo vivo onde o Espírito Santo de Deus opera, fazendo milagres e maravilhas e sinais, levando por meio do seu amor essa palavra de salvação àqueles ainda que não a conhecem. E ela não se trata de uma placa de igreja, embora ela possa operar não só numa placa de igreja, como dentro de uma empresa e em qualquer outro lugar. Não se trata de lugar, não se trata de pessoa, mas se trata do nome que salva todo o nome. Jesus Cristo é o Senhor. E pensando nisso, eu quero trazer esses versículos, contemporaneizando ele para a nossa vida, porque nos ensinam muito justamente do que é o começo da caminhada. Vamos lá? Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. O temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus, ele justamente coloca em nós limites daquilo que o Senhor gosta e daquilo que agrada o coração. Um homem e uma mulher de Deus, eles desejam ardentemente agradar ao Senhor, cumprindo o seu propósito. Uma pessoa que teme a Deus, ela espera pelo Senhor, pelo seu relacionamento amoroso, por exemplo, com seu cônjuge, e não sai por aí tentando a própria sorte, ficando com um, ficando com o outro. Uma pessoa que teme a Deus, ela se importa muito mais com aquilo que Deus pensa na área do trabalho dela, do que propriamente se corrompe por causa de dinheiro, por causa de um salário mais alto. Uma pessoa que teme a Deus é justamente uma pessoa que decidiu viver em propósito. Então, quando o temor ao Senhor é real, meu irmão, sinais e maravilhas, eles estarão presentes no caminho. Eles se manifestarão. Olha o que a palavra fala. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os apóstolos aqui
eram justamente aqueles que tinham andado com Jesus Cristo, aqueles que já tinham passado pelo processo e estavam aptos a carregar a plenitude do Espírito Santo habitando no corpo deles. Eles seriam o princípio da igreja, seriam os 12. Então, a gente percebe isso, irmãos. Então, os sinais e maravilhas, quando nós começamos a crer, o crer, a fé, a obediência, vem justamente por meio desse profundo temor, começam a se manifestar. A palavra fala em João capítulo 4, no versículo 48, palavras do próprio Senhor Jesus. Ele fala: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Quero ler na versão viva. Diz assim: Jesus disse: nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sinais e maravilhas. E agora ele estava operando por meio dos apóstolos. Quem faz os sinais e maravilhas é o Espírito Santo, irmão. Ele tem o poder, mas sim operando em nós, por meio de pessoas, sim. Olha, fala assim: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Parece utopia, não é verdade, irmãos? Parece utopia, mas é verdade, é uma verdade escrita. Estava escrito ali na palavra. Logicamente tem a ver com o contexto de que Israel vivia, de observar ali a bênção por meio observavam muito a bênção por causa da questão financeira aqui nós precisamos compreender a mensagem que o Senhor traz. Por quê, irmão? Deus nos chamou para viver em generosidade, porque Deus, de fato, é um Deus generoso. A mentalidade de Deus é doadora e não uma mentalidade parasita, não uma mentalidade sanguessuga. Um canal de Deus, ele vai justamente exibir, ou seja, ele vai replicar aquilo que o Senhor é, por meio do poder do Espírito Santo. Olha, a palavra fala que os que criam reuniam num só lugar, e Deus, num só lugar, fala de união, de propósito, justamente, e também fala justamente daquilo que o Senhor está fazendo, irmão. O Senhor está construindo uma família no céu. A gente vê justamente pela relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é o que dá todas as ordens, sabe de todas as coisas. Ele é o chefe, ele é o líder, ele é o todo-poderoso. O Filho, ele é submisso ao Pai, embora ele seja um só. E o Espírito Santo poderia se dizer o que é a mãe, embora nós não jamais poderíamos, a palavra não nos dá uma brecha para atribuir a alguma figura feminina à Trindade. Não que Deus seja machista, não, assim ele escolheu, irmão, e ele tem os motivos e os propósitos dele. Mas a mentalidade de Deus é doadora, é uma mentalidade generosa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Vocês percebem que quando falamos esse versículo de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. O apóstolo João, quando escreveu de tal maneira, ele não conseguiu achar uma palavra que se encaixasse aquilo que atribuísse justamente o amor de Deus ao tamanho. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas quando nós colocamos a palavra que deu, ela causa um impacto muito grande. O seu filho unigênito. Quer dizer que antes não tinham filhos, irmãos. Por quê? Porque Jesus era o filho único. Antes, alguns teriam sido escolhidos e estavam esperando que as palavras de Deus se cumprissem todas em Jesus, justamente para que essa família fosse estabelecida no céu. E ele está formando. Agora, ele nos chamou para viver em generosidade, com uma mentalidade doadora. Olha, o apóstolo Paulo percebeu isso justamente quando falava-se de oferta. Por que ofertas? Por que dinheiro, irmão? É bem simples, porque o dinheiro ele tem uma capacidade muito grande de transformar o nosso coração num coração egoísta. Nós pensamos que o nosso dinheiro é só para nós e, logicamente, irmão, deve ter sabedoria. Quando eu falo aqui, não estou dizendo para sair por aí fazendo barganha tola com Deus e ofertando e dizimando em qualquer lugar, até porque o próprio Paulo fala que em Efésios 5,11 nós não devemos nos associar com as obras infrutíferas das trevas. Precisamos ter sabedoria aonde o nosso dinheiro está sendo gasto e se de fato ele está ali ajudando pessoas que estão sendo necessitadas, mas nos chamou para viver em generosidade, em compartilhar. Ele fala em 2 Coríntios 9, cada um deve
resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. E a alegria, ela tem que estar dentro do coração para dar. Irmão, se não tem alegria, se está na dificuldade, é melhor nem dar. É melhor nem dar, irmão. Porque é com alegria que nós devemos dar. Olha, no versículo 45 fala sobre isso. Fala, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Por quê, irmão? A dificuldade do meu irmão é a minha dificuldade. Eu quero repetir. A dificuldade do meu irmão passa a ser a minha dificuldade. Muito mais do que sermos espirituais, abraçar. Irmãos, eu creio, eu vou falar algo do irmão Alisson aqui, pessoal, pelo aquilo que eu vejo as escrituras, que o amor ele é muito mais demonstrado na prática do que com palavras. Palavras se tornam vazias quando não são imbuídas de ações que configuram justamente que aquilo que eu estou falando se torna totalmente verdadeiro. Porque só se eu só falo e não faço, se torna hipocrisia. Vamos levar isso para uma esfera de outras relações. Por exemplo, eu falo que estou esperando em Deus por uma esposa, mas eu me relaciono com outras mulheres enquanto espero, porque não consigo ficar sozinho, eu sou hipócrita. Se eu estou esperando um emprego de Deus, mas Deus não me falou nada, e alguém bateu na minha porta com um emprego que não parece com aquilo que o Senhor diz, por exemplo, o Senhor diz que eu vou ser empresário e vou atuar no ramo de alimentos, mas apareceu um cara na porta de casa, ou então eu mandei uns currículos e apareceu um emprego para mim na questão de, por exemplo, trabalhar na área da agropecuária, você empresário da tá diferente do que ele falou, irmão. Então não é, porque Satanás ele é especialista em ilusão. E a gente precisa entender essa questão, por quê? Porque é justamente nesse momento que nós compreendemos que a nossa palavra, ela deve ser como a palavra de Deus, porque tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre. Então, quando a dificuldade do meu irmão passa a ser a minha dificuldade, eu comecei a praticar o desapego. O desapego não é aquele movimento hippie dos anos 70 que foi liberado em Woodstock, irmão, que eu devo andar na rua. Até mesmo algumas igrejas imitaram, dizendo que a pobreza, o franciscano, os crentes franciscanos que deveriam ser desapegados de tudo. Não, não creio disso, não. Que tem alguns que nem tomam banho, né, meu irmão? Misericórdia, não. O desapego é não se deixar dominar por as coisas desse mundo. É não deixar que as preocupações com o dinheiro me impeçam de ajudar o meu irmão. É não deixar que justamente a minha dor que eu vivo no momento e a minha angústia me impeça de dar uma palavra amiga para o meu irmão. Por isso Paulo fala em Romanos 12, versículo 15, chorai com os que choram e alegai-vos com os que se alegram. Muito mais espiritual é alguém, meu irmão, que tenta dar um versículo bíblico para alguma pessoa que está chorando, é chegar e abraçar ela na hora da dificuldade dela, mesmo que ela tenha agido de má fé, mesmo que ela tenha agido contra você, mesmo que ela tenha te traído. Jesus deixou-se beijar por Judas. E isso é o verdadeiro amor, um desapego daquilo que são os nossos sentimentos. É fácil? Estou perguntando, é fácil? Não, não é, mas é totalmente possível, conforme a palavra de Deus fala. E podemos evoluir e chegar com a ajuda de Deus nesse lugar. Olha, e fala assim, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Vocês percebem nesse versículo aqui que o importante para eles era ficar juntos? É bom, né? Nesse tempo de pandemia, verificamos aí a falta que um abraço faz. Eu quero repetir. Muitos perceberam durante um tempo de pandemia onde os relacionamentos se tornaram totalmente restritivos, a falta que um abraço faz. E a saudade é um zagueiro que bate forte e derruba
sem piedade, com a finalidade de nos impedir de fazer o gol, que é o propósito do jogo. Mas se sentimos saudades, é porque o ontem, de fato, valeu a pena. E é o que eles estão falando. Olha, adoravam juntos no templo. Isso é uma adoração ao Senhor. Ficar juntos é uma adoração. Adoravam juntos no templo e reuniam-se nos lugares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, porque o importante, o que era importante para eles, irmão, era ficar juntos como uma família. Eu quero repetir, o importante era ficar juntos para eles como uma família. Salmo 133 diz que quão bom e suave é que os irmãos andem em união. Mas eu quero trazer João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4, versículo 23 diz que de fato já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, não no templo, não no monte, conforme o Senhor Jesus fala. E a adoração, ela é um estilo de vida, ela é em espírito, é para aqueles que nasceram de novo e vivem pelo espírito e que andam em verdade de uma palavra que foi plantada em nosso coração e que dá sentido e plenitude de vida para cada um de nós, porque só pode vir por meio do Todo-Poderoso Deus. E pensando nisso, quero partir para o final, porque fala, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Sempre louvando a Deus, irmãos. A glória de Deus é o melhor de Deus, é a excelência de Deus sobre a nossa vida. Mas o nosso louvor é o nosso melhor, é o nosso excelente. Muitos confundem louvor com cantar um hino. E cantar um hino também é louvor a Deus, mas louvar a Deus é desfrutar também a simpatia, desfrutando a simpatia de todo o povo. Por quê, meu irmão? Porque nós podemos dar o melhor para Deus mesmo em silêncio. Nós podemos dar o melhor para Deus sempre sendo nós. Dê a Deus, meu irmão, o melhor que você tem. Eu quero repetir, dê a Deus o melhor que você tem, observando o melhor que o seu irmão pode ser. Muitas pessoas se apegam, irmão, aos defeitos do irmão, e todos nós somos dotados de defeitos e qualidades. Todos nós temos as nossas imperfeições e as nossas imperfeições que nos tornam humanos. As 3 características que nos tornam parecidos um com o outro. Logicamente não somos iguais, mas semelhantes. E o que eu quero dizer? Que essas 3 características todos os seres humanos carregam. Todos estão sujeitos ao tempo. Todos estão sujeitos à morte. E todos estão sujeitos às imperfeições. Todos são perfeitamente imperfeitos. Mas nós podemos nos apegar às qualidades, desfrutando a simpatia de todo o povo. Desfrutando daquilo que o irmão pode nos oferecer. Nós podemos, irmão, fazer isso louvando e expressando o nosso louvor a Deus. O quão maravilhoso é que os irmãos andem em união. E eu quero trazer aqui 2 versículos com vocês, que está em 1 de João, capítulo 4. Quero trazer com vocês o versículo, só um minutinho que travou. 1 de João, capítulo 4, eu quero ler com vocês o versículo 19 e 20, para aquilo que o Senhor quer, 20 e 21, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ele fala, se alguém disser, eu amo a Deus, porém continua odiando a seu irmão, é um mentiroso. Porque se não ama a seu irmão que está bem diante dele, como pode amar a Deus, a quem nunca viu? E foi o próprio Deus quem nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Fomos chamados para andar em amor, irmão. Fomos chamados justamente para desfrutar disso diariamente. E somente isso pode trazer a plenitude da vida. É tão bom quando nos sentimos amados, fala a verdade, não é? Quando estamos no nosso pior momento, quando duvidamos das promessas de Deus, quando Satanás ele monta um cenário dizendo que não vai acontecer, Deus, através de o amor que Ele nos derramou por meio do Seu Espírito Santo, contradiz a lógica e nos leva justamente a amar. Olha, a palavra diz
no final fala assim, ó, e cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, o Senhor trouxe crescimento, o Senhor trouxe plenitude, ia aumentando, e essa palavra fala justamente do crescimento demográfico, mas do crescimento espiritual, que cada um vivenciava naquele momento. Por quê? O amor é o caminho, o amor é a verdadeira revolução, e nós fomos chamados justamente para andar em amor, para que ele possa crescer e se tornar cada vez mais evidente dentro de nós, para que outras pessoas também possam ser salvas, para que a palavra de Deus possa se espalhar. O crescimento ele se dá justamente quando o amor. Quem ama, cuida. Quem ama, rega as sementes com orações, rega a semente que Deus plantou em coração da palavra, justamente com amor, com aquilo que é a vontade, sabe, do Pai para nós. E eu quero terminar com Romanos capítulo 5, no versículo 5, diz assim, ó, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Que você possa, meu irmão, que você possa, minha irmã, que nós possamos, que o irmão Alisson possa ser conduzido por Deus, por meio desse caminho, aonde nós amemos verdadeiramente uns aos outros, podendo assim crescer em plenitude de vida. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida, e vida plena. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, até uma próxima, tchau, tchau.